Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando, um ciclo de vídeos novo aqui no canal da parte de construção civil. Esse vídeo aqui especificamente, eu acabei dividindo ele em duas partes, mas ele especificamente está para responder a pergunta de um colega do canal, que estava justamente falando sobre dúvida que ele estava sobre o dimensionamento, para a construção de uma parede, E aí, no caso, ele tinha feito orçamento com dois pedreiros, e achou bem diferente, a relação de material que um pedreiro solicitou em relação ao outro, E aí, como ele estava com dúvida em relação a isso, a gente vai fazer aqui um exemplo para tentar tirar a dúvida do colega, O que acontece? Quando você vai fazer uma relação de alvenaria, para justamente para a construção de muro, você tem que ficar atento a algumas situações, O que é que leva em consideração? Deixa eu pegar aqui essa imagem aqui. Os tijolos, quando eles forem ser dispostos, leva em consideração o posicionamento dele, o dimensionamento dele, se vai ser uma construção estrutural ou não estrutural, estrutural basicamente levando em consideração se vai ter coluna ou não, e leva em consideração também o tipo do traço que você vai estar utilizando, aí para poder ter a relação de proporção, Então, exemplo, se um pedreiro que você foi falar, ele estava pensando, ele já tem um traço que ele utiliza ali padrão, pode ser que ele tenha, e o outro utiliza um traço diferente, pode ser que essa relação dê uma mudança aí de volume. Praticamente essa questão do traço, ela tem como base a plasticidade que você vai ter na massa na hora da montagem, Um dos traços mais comuns, que é o que a gente vai indicar aqui, é justamente o 1:6, que aí eu vou estar explicando como é que ele funciona. Mas tem outros pedreiros que gostam de utilizar traços com material plasticante. Então acaba utilizando a menor proporção de cimento, utiliza cal também, e isso levando em consideração apenas assentamento de tijolos. Fora isso, da questão da proporção dos tijolos, você também tem a questão da espessura da massa, que vai estar colocando. Obviamente, você não vai estar medindo isso aí especificamente, mas você acaba tendo uma relação proporcional, de uma média aí, Normalmente fica um valor para espessura, Tanto para o assentamento como da parte de base como na parte lateral também. Então vamos analisar aqui a questão dos dimensionamentos, dos tijolos, No caso, o colega vai estar utilizando um tijolo desse aqui padrão de 6 furos, Então ele traz aí a relação de 9 por 19 por 29, Então já é uma relação aí padrão, Ou seja, ele vai ter aqui 29 de comprimento, 19 de altura e 9 aqui de espessura. Então essa é a relação. Ele vai estar utilizando esse tijolo tipo cutelo, Ou seja, ele vai estar com ele em pé, Então aí acaba diminuindo o número de tijolos que vai estar utilizando, mas aí também a resistência da parede acaba diminuindo, Ele deitado, ele acaba tendo uma relação de resistência maior dependendo da estrutura que você vai estar utilizando. Bom, e aí no caso vamos supor o seguinte, uma parede de 3 metros de altura por 4 metros de comprimento, Então vai ser essa aí o nosso exemplo. Então no caso aí a gente vai precisar da área total da parede, Então é só multiplicar a altura pelo comprimento, Então vai dar 12 metros quadrados de área. E a gente vai precisar também da área dos tijolos, Então você pegando só o plano lateral do tijolo, você já vai ter a relação aí para ter essa base, Então aqui você vai ter o comprimento do tijolo pela altura dele, Aqui veja que aqui eu já converti para metros, Ele era 19 centímetros, Então foi para 0,19 metros e aqui 29 centímetros foi para 0,29, Lembrando daquelas dimensões do tijolo de 6 furos. A espessura não precisa nesse momento, a espessura vai entrar quando for para determinar o volume de massa aí para a construção da alvenaria. Bom, detalhe importante é o seguinte, a gente tem uma situação que se a gente for considerar apenas a área do tijolo para determinar a quantidade de tijolos da parede, é um ponto que é o que normalmente a gente faz e é o que a gente vai fazer aqui. Mas você deve levar em consideração que a massa que você vai estar utilizando no assentamento do tijolo, ela vai estar ocupando também uma área da parede. Então, é um ponto aí para você ficar atento. Em que sentido? Nesse caso do nosso cálculo, a gente vai estar utilizando apenas a relação dos tijolos, beleza. Mas, se você, exemplo,
fizer o cálculo e chegar, vamos supor que colocou aí 1000 tijolos. Você fez o cálculo, deu 1000 tijolos. 1000 tijolos, a parede ela não só vai ficar com os 1000 tijolos, se for tomar como base a dimensão que você está querendo da parede. Exemplo, no nosso caso aí, 3x4. Então, se você fizer o cálculo só com tijolos, a massa ela vai estar ocupando uma área. Então, consequentemente, 1000 tijolos, você não vai utilizar todos eles. Mas você deve também observar que a área que você utiliza para a massa é pequena. Então, aí, exemplo, desses 1000 tijolos aí, vão estar sobrando aí uns 40, 50 tijolos. Que para uma construção em alvenaria é importante que você tenha um excedente dentro de uma tolerância legal. Porque o tijolo quebra, às vezes vem com defeito, enfim. Você acaba tendo uma margem. Então, nesse caso aqui, por isso que o cálculo que a gente vai estar fazendo, a gente já vai estar levando em consideração apenas a área do tijolo. Essa aqui é uma relação média de espessura da massa para o assentamento. Caso você queira considerar essa relação. Você pode considerar apenas comprimento e altura. Se você quisesse colocar fora o comprimento e altura do tijolo, você poderia colocar a lateral e a base dele aí, que daria para ter esse volume ou essa área, levando em consideração também aí o cimento e a proporção de areia que você vai colocar. Então normalmente fica 2,5 para a base, para assentamento acaba sendo maior, e para a lateral 1,5. Mas normalmente, se for observar nas literaturas, vai indicar entre 2 e 3 e entre 1 e 2, 2,5 aqui de lateral. Tá bom? Isso aí também vai muito de acordo com a expertise do pedreiro, como é que ele já está aí acostumado a fazer essa montagem. Bom, esse dado aqui a gente vai estar utilizando mais para a análise do volume da massa. Bom, então nesse caso aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a área da parede, 12 metros quadrados. Aqui a gente tem a área do tijolo, ou seja, multiplicando aquela relação da condição do comprimento e da altura do tijolo, com os valores já convertidos para metro, ele vai dar 0,051 metro quadrado de área, ou seja, aquela relação do comprimento de 29 centímetros por 19 centímetros, 29 de comprimento por 19 de altura, ou seja, convertendo aí para centímetros, você vai ficar com 0,29 por 0,19, como a gente mostrou aqui. Então, você vai ter aqui a área do tijolo de 0,051 metros quadrados. Então, nesse caso aí, é só dividir a área total da parede pela área do tijolo, que aí você vai chegar à quantidade de tijolos, ou seja, 235 tijolos. Então, na prática, esses 235 tijolos, se a parede ela for ter exatamente 12 metros quadrados, ele vai dar tranquilo, porque você já tem a diferença da área da massa. Então, aí a questão poxa, não tô querendo colocar uma tolerância aí a mais, colocar aí mais uns 50 tijolos, enfim, 10 tijolos, aí fica a critério de quem está gerenciando aí a obra. Mas aí o valor cru seria justamente esse aí, 235 tijolos, tá bom? A gente vai estar no próximo vídeo falando sobre a relação da proporção da massa e falando sobre o traço, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novos. Valeu!